pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Esta é a nossa 17ª videoaula do curso completo sobre toda a matéria de referência do 9º ano de Matemática do SPAES. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta aula tem por descritor que a gente vai estudar o D49, que diz resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas. Olha só. O que é semelhança de figuras planas? Por definição, duas figuras serão semelhantes se, e somente se, possuírem lados correspondentes com tamanhos iguais ou proporcionais e ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Tendo essas características, as figuras serão semelhantes, mesmo que estejam em posições ou em inclinações diferentes. Parece difícil, né, pela definição, mas no exemplo vai ficar bem mais fácil. Olha só. Verificar se as figuras são semelhantes. Eu tenho aqui a figura 1 e a figura 2, ok? Para saber se elas são semelhantes, inclusive isso aqui vai ajudar muito na hora das atividades, olha só. Você vai primeiro destacar os lados correspondentes. Como é que eu destaco os lados correspondentes? Olhando para os seus ângulos, né? Fica fácil de fazer isso, ó. Entre o ângulo de 90 graus e com o lado menor da figura, eu vou botar um tracinho vermelho. Aqui também, entre o ângulo de 90 graus e o lado menor. O próximo ângulo depois dele e também o de 90 graus, olha só, o próximo ângulo depois dele e também o de 90 graus, o outro ângulo de 90 graus, vou traçar um tracinho azul. O próximo ângulo de 90 graus e o ângulo que está lá na frente dele, nesse ângulo de 90 graus que está lá na frente dele, olha só, eu vou marcar aqui a mesma coisa, ó, um tracinho verde, aqui também, ó, tracinho verde. Por fim, né, entre esse ângulo e o outro ângulo de 90 graus, que forma com um lado menor, que é esse daqui, ó, vai ser igual, aliás, correspondente a esse daqui. Então, esses lados que eu marquei com as cores diferentes, eles são lados correspondentes, né? Esse lado em azul é correspondente a este de vermelho a este de verde é correspondente a este, e este de amarelo laranjado é correspondente a este. Feito isso, a gente vai ter que calcular a razão entre os lados correspondentes, ou seja, a divisão entre esses lados, para poder saber essa razão, essa proporção, né? Olha só, como eu vou começar com a figura maior, que tem os lados maiores, né? Todas elas eu tenho que começar. Por exemplo, começando com o lado em azul, ó, o lado em azul aqui na figura maior mede 60, na figura menor mede 15, 60 dividido para 15, a razão é 4. As outras eu tenho que começar sempre da figura maior, porque eu iniciei com ela, tá bom? Na figura maior, o lado verde mede 60, e na figura menor 15. 60 dividido por 15 também dá razão 4. E aqui na figura maior, o lado amarelo vai dar 84. E aqui 21, 84 dividido para 1, perdão, para 21 também dá 4. E no lado vermelho, na figura maior, mede 12, e na menor mede 3, 12 dividido para 3, 4. Então, observe que essa razão, né, 4, ela é igual em todas, né, em todas as medidas correspondentes. Portanto, as figuras são semelhantes. Já está comprovado porque a razão é igual. Ó. Possuírem lados correspondentes com tamanhos iguais ou proporcionais. Os lados correspondentes não são iguais, né? Por exemplo, esse é 60, esse é 15. Mas eles são todos proporcionais porque todos eles têm a mesma razão, que é 4. Então, são semelhantes. A razão 4 é chamada de quê, essa razão? É chamada de coeficiente de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade. Eu também posso dizer que a figura 1 é 4 vezes menor que a figura 2, ou ainda que a figura 2 é 4 vezes maior que a figura 1. E essa razão também é encontrada entre os perímetros das figuras. Olha só, se eu somar todos os lados desta figura e depois todos os lados dessa e fazer uma divisão desse perímetro por esse, eu vou ter a mesma razão 4, tá bom? Agora a gente vai ver semelhanças de triângulos. Existem 3 casos de semelhança de triângulos que a gente vai aprender. O primeiro dele é o caso AA, ângulo, ângulo, certo? O que é que diz isso? Olha só, se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes, respectivamente congruentes, ou seja, respectivamente iguais, então eles serão semelhantes. AA é só lembrar, um ângulo igual e outro ângulo igual. Na prática, vocês vão ver aqui no exemplo que é bem fácil. Olha só, está aqui um triângulo e está aqui outro. Esse ângulo aqui, ele mede alfa. O correspondente dele aqui, ó, no outro triângulo, também mede alfa. E esse daqui mede beta. O correspondente dele também
no outro triângulo MED beta. Então, ó, esses dois ângulos eles são iguais, congruentes, ele é igual. Consequentemente, esses dois triângulos vão ser semelhantes pelo caso AA. Toda vez que você pegar dois triângulos que tiverem ângulos, dois ângulos, né, iguais, congruentes, eles serão semelhantes. O segundo caso é o caso LLL, ou lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes com medidas de comprimento proporcionais, então eles são semelhantes, ok? Vamos aqui. Um exemplo é fácil. Aqui um triângulo, aqui outro. Esse aqui é o lado de azul, seu correspondente aqui é esse. Esse aqui é o ladinho de verde, o seu correspondente, olha só, é este. Este é o ladinho de amarelo e este é o seu correspondente. Vamos dizer que esse lado azul mede 2, o seu correspondente no outro triângulo mede 3, o verde mede 6, perdão. E aqui vai medir 3 nesse triângulo pequeno, o seu correspondente no outro mede 9, e aqui mede 4 no amarelo, o seu correspondente mede 12. Agora vamos calcular a razão entre os lados, olha só. No azul, ó, 2 sobre 6 é a mesma coisa de 1/3, simplificando. No verde, 3 sobre 9, também simplificando, vai dar 1/3. E 4 sobre 12, simplificando a fração, também vai dar 1 sobre 3, 1/3. Consequentemente, eles vão ter razão igual entre os lados correspondentes, que é 1/3. Então, eles são semelhantes pelo caso LLL, porque os lados são proporcionais, né? Eles têm a mesma razão. Eu posso dizer que este triângulo é 1/3 menor que este, ou este daqui é 1/3 maior que este. Tá legal? Por fim, a gente tem o caso LAL, L-A-L, que é lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes com medidas de comprimento proporcionais, e os ângulos compreendidos entre esses lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Olha só. Eu tenho aqui um triângulo, outro triângulo. Aqui eu tenho um lado, eu marquei de azul. O seu correspondente no outro triângulo também é de azul. Vamos dizer que esse mede 8 e esse mede 6. Agora eu vou botar aqui um ângulo alfa. No outro lado, no outro triângulo, o mesmo ângulo correspondente é igual, é congruente, ó. Alfa também. E esse ângulo aqui, após esse ângulo alfa, né, justamente entre os dois lados vai ter o ângulo, né, ó, entre esse lado e esse lado vai ter o ângulo alfa. Vou marcar de verde e no outro também, seu correspondente. Aqui vai ser 12 e aqui vai ser 9. Bom, se eu for calcular a razão, olha só, 8 sobre 6, depois simplificar vai dar 4 sobre 3. E 12 sobre 9, também simplificando, vai dar 4 sobre 3. Portanto, a razão aqui, entre esses dois lados, é igual. Consequentemente, esse triângulo ele vai ser semelhante pelo caso LAL. Ó. Esse lado é proporcional a esse ângulo é igual a esse, e esse lado é proporcional a esse. LAL, lado, ângulo, lado, certo? Então, essa é o terceiro tipo, né, o terceiro caso de semelhança de triângulos, ok? Muito importante isso aqui, ó. Uma reta paralela a qualquer lado de um triângulo forma dois triângulos semelhantes. Olha só. Imaginemos o triângulo ABC. Agora vamos traçar uma reta DE paralela a esse lado aqui AC, ó. Reta DE paralela a AC. Então, se essa reta é paralela a esse lado do triângulo, consequentemente eu vou ter dois triângulos semelhantes. O triângulo grande, ABC, e esse triângulozinho pequeno, DED. Certo? Ou EBD, mesma coisa, né? Eles vão ser semelhantes, tá bom? Outra coisa interessante para a gente estudar nas semelhanças de figuras planas é o Teorema de Tales. O que é que diz o Teorema de Tales? Olha só, se eu tiver três retas paralelas, né, RST, olha só, R é paralela a S, que é paralela a T, e duas retas transversais cortando essas três retas paralelas, vamos chamar de P e Q, né, eu vou ter essa divisão aqui em quatro lados, ó, o lado A, esse lado aqui é B, esse aqui é C, esse pedaço aqui eu vou chamar de D. E aí eu vou ter essa relação, ó, A sobre D vai ser igual a C sobre D. Ou ainda, porque aqui eu posso multiplicar em cruzadinha, né, relação fundamental da proporção, eu ainda posso dizer que A vezes o D vai ser igual ao B vezes o C, tá bom? Vamos ver na prática como exemplo, olha só, o A vai ser 15, o B vai ser X, o C vai ser 20 e o D vai ser 10. Como aqui eu posso multiplicar em cruzadinha, ó, eu vou dizer que B vezes C vai ser X vezes 20, que é 20x.
vai ser igual a 15 vezes 10, que é 150, tá bom? 150. Agora, vamos isolar o x, que vai ser igual a 150 sobre 20, que vai dar 7,5. Basta eu cortar esses dois zeros, 15 dividido para 2, 7,5. Esse é o valor do x, tá bom? Tem outro caso também do teorema de Thales, né? Vamos imaginar também novamente três retas paralelas, R e S, T, olha só. Também cortada por duas transversais P e Q. A diferença agora, pessoal, é que aqui essas retas transversais vão se encontrar aqui na reta paralela S do meio, ó. Bem aqui, ó. Tem esse ponto aqui em comum, tá certo? Quando isso acontecer, eu também vou dividir em lados, em 4 lados, olha só. Daqui para cá é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. E eu vou ter essa relação aqui, ó. A sobre D vai ser igual a C sobre B. Ou ainda, para facilitar ainda mais, basta você dizer que A multiplicado por B vai ser igual a C multiplicado por D. Tá bom? Vamos ver na prática com exemplos. Como exemplo, ó, 8 vale A. Perdão, A vale 8, B vale X, C vale 4 e D vale 24. Então, basta multiplicar. Ó, esse por esse, ó, 8 vezes X vai ser igual a 4 vezes 24. Então, vai ser 8x, 4 vezes 24, 96. Logo, x vai ser igual a 96 sobre 8. X vai ser igual a 96 dividido para 8, 12. Certo? Então, essas são as duas formas do teorema de Thales, né? Se vier assim, ó, nesse formato, é só multiplicar, né, em forma de x, né, cruzadinho e igualar. E se vier assim, ó, se encontrando no meio, aqui na reta do meio, é esse vezes esse igual a esse vezes esse. Tá legal? Vamos para as atividades, então, cuidadosamente selecionadas para treinar esse descritor. A figura a seguir representa um rio cujas margens são retas paralelas. Qual é o inteiro mais próximo da largura do rio, medida em metro? Olha só, está aqui o rio, né? E a largura do rio é essa daqui, ó. Certo? E aqui a gente tem dois triângulos retângulos, né? Ó, aqui um ângulo reto e um ângulo reto. Primeira coisa, vamos destacar aqui esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo é de 90 graus. Consequentemente, esse daqui também é 90 graus, né? Ó, já tinha aqui de lado para eu saber. Agora, observe, toda vez que eu tenho duas retas, ó, essa reta verde grande e essa aqui horizontal, ó, elas vão se encontrar nesse ponto, ó. Então, o ponto, o ângulo, né, os ângulos formados pela intersecção de duas retas, eles vão ser, os opostos vão ser congruentes. Então, esse ângulo azul, o oposto dele é o que está na frente dele, ó, vai ser igual a esse também azul. Consequentemente, ó, esse ângulo aqui em cima ia ser também igual a esse aqui de baixo. Certo? Bom, aqui eu tenho um caso de semelhança de triângulo AA, ângulo-ângulo, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo azul. Aqui também eu tenho um ângulo de 90, que é de vermelho, e um ângulo azul, são iguais. Então, se eu tenho esses ângulos iguais, dois ângulos iguais, consequentemente esses triângulos vão ser semelhantes. Se eles estão semelhantes, eu já descobri, então agora vamos destacar os lados correspondentes. Ó. Entre o ângulo de 90 graus e o ângulo azul, um traço vermelho. Aqui também, entre o de 90 graus e o azul, um traço vermelho. Entre o de 90 graus e o outro ângulo que não é azul, dois traços roxo. Entre o de 90 graus e o outro ângulo que não é azul, um traço roxo. E entre o outro lado que faltou, dois traços laranja e aqui também dois traços laranja, entre os dois ângulos que faltaram. Bom, feito isso, eu já destaquei os lados correspondentes, pode descobrir essa largura desse rio. Que eu não sei, eu vou chamar de x, tá certo? Agora, olha só, x, esse aqui é o lado x, eu destaquei ele de roxo, sobre o seu correspondente do outro lado, que é 8 roxo, olha só. Vai ser igual a esse daqui, que é 32, que eu destaquei de vermelho, sobre o seu correspondente, que é, aqui o vermelho, 10. Então, eu só posso fazer essa proporção entre os correspondentes, tá certo? Então, x sobre 8 é igual a 32 sobre 10. Multiplica o x vezes 10, 10x, e 8 vezes 32, 256, está aqui a continha. Isola o x, que vai ser igual a 256 sobre 10, que vai dar 25,6. Dividir por 10 é muito fácil. A vírgula, como se estivesse aqui na frente do 6, ela vai voltar uma casinha para bem aqui. Uma casinha por quê? Porque aqui só tem um 0. Então, o item correto, 26, porque o inteiro mais próximo de 25, aqui nas opções, é o 26. Né? Mais próximo de 25,6.
Vamos para a questão de número 2. Olha só, a questão já caiu em SPAES. O quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFGH. A medida do lado BC em centímetros ou seja, a figura já me disse, olha só, que eles são semelhantes, certo? Ele quer saber esse pedaço aqui, ó, BC. Bom, vamos destacar os lados correspondentes, ó. Entre o ângulo de 55 graus e o de 120 graus, um traço vermelho. Aqui também, entre 55 e 120, um traço vermelho. Entre 120 e 55, olha só, entre 120 e 55, dois tracinhos roxo. Entre 155 e 30, ó, três tracinhos amarelo, laranja. E entre 55 e 30, quatro tracinhos verdes, quatro tracinhos verdes. Então, esses lados com as mesmas cores, eles são correspondentes. Bom, a questão quer saber esse lado BC. Eu não sei, eu vou dizer que ele é X, certo? Quem é o correspondente dele na outra figura? Ó, que eu marquei dois tracinhos roxos aqui também, então é o 16. X sobre 16, olha só, vai ser igual a esse daqui que também já tem a medida que é 5. Quem é o correspondente dele do outro? 10. 5 sobre 10. Feito isso, é só multiplicar, olha só. Esse por esse, x vezes 10 é 10x. E esse por esse, 16 vezes 5 é 80. 10x vai ser igual a 80, isolando o x. 80 dividido para 10, posso cortar esses dois zeros, vai dar 8. Tá legal? X vai ser igual a 8. Item A. Próxima questão, também caiu isso para S, muito interessante, olha só. Na figura abaixo, ABCD é um retângulo e AC a sua diagonal. Qual é a distância x do vértice B até a diagonal? Ó, ABCD é um retângulo, então aqui vai formar um ângulo reto. Aqui é a diagonal, então A, B e C, ó, é um triângulo retângulo. Esse destacado em vermelho aqui, AC, é a diagonal, é a hipotenusa desse triângulo. Aqui é um cateto que mede 8 e aqui é outro cateto que mede 6. Então, eu posso descobrir isso aqui pelo Teorema de Pitágoras. Lembra disso? Ó? Na frente desse ângulo reto, vai ficar o quê? Vai ficar o A. Aqui eu tenho o cateto B e aqui eu tenho o cateto C. Tá legal? E o Teorema de Pitágoras ele diz o quê? Ó? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é o próprio A, né? Eu vou descobrir. O B é 6 e o C é 8, tudo ao quadrado. 6 vezes 6 é 36 e 8 vezes 8 é 64. 36 mais 64 é 100. A é igual a raiz quadrada de 100. Ó. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz. E a gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Consequentemente, eu descobri que esse lado aqui ó, mede 10. Certo? Agora, olha que interessante. Eu vou chamar esse ponto aqui ó, de E, né, que é essa altura aqui que vai de B até E. E aqui eu vou ter dois triângulos semelhantes, tá certo, pessoal? Dois triângulos semelhantes, olha só. Eu vou ter o triângulo grande, ABC. Ele vai ser semelhante a esse triângulozinho ABE. Por que que eles são semelhantes? Ó, pelo caso AA, e vocês vão entender aqui, ó. Esse triângulo ABC, eu desenhei aqui de preto, e o ABE eu desenhei de azul. Observe que esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, ele é comum, ele tem nos dois triângulos, tanto um como o outro. Então, ele é igual. Aqui também vai formar um ângulo de 90 graus, no B, ó. Aqui também forma de 90 graus. E aqui, ó, nesse triângulozinho pequeno, também tem um ângulo de 90 graus, tá aqui ele, ó. Consequentemente, ele vai ter dois ângulos iguais, ó. Esse que é vermelho e esse que é vermelho, esse que é 90 e esse que é 90. Então, se ele tem dois ângulos iguais, eu já sei que eles são semelhantes pelo caso AA, um do ângulo. Sabendo disso, vamos traçar os lados correspondentes. Se eu já sei que esse é vermelho e esse é 90, esse é vermelho e esse é 90, o que sobrou, eu vou dizer que são iguais também, né? Porque são semelhantes, eu vou chamar ele de verde. Olha só, entre o ângulo B e o verde, eu vou dizer que ele vale esse tracinho amarelo, para marcar, né? Laranja. O correspondente está aqui, ó, entre o 90 e o verde. Agora, entre o 90 e o vermelho, eu vou botar dois tracinhos verdes. Aqui, ó, entre o 90 e o vermelho, dois tracinhos verdes. E o que sobrou entre o verde e o vermelho, três tracinhos roxo. Entre o verde e o vermelho, três tracinhos roxos. Ok? Agora, fica fácil de descobrir o x, olha só. Ó, x sobre o seu correspondente, que é 6, certo? Vai ser igual a 8. Eu comecei por esse de baixo, vou começar pelo de baixo de novo. 8 vai ser igual ao seu correspondente aqui, ó, que é 10. Então, multiplicando aqui, ó,
10 vezes x, ou x vezes 10 é 10x, e 6 vezes 8 é 48. Isolando o x, vai ser igual a 48 sobre esse 10. Dividir por 10 é só deslocar a vírgula para a esquerda uma casa, né? Tá aqui, ó, volta uma, 4,8, porque o 10 só tem um zero. Portanto, item correto, item C. Tá bom? Próxima questão, também caiu isso para S, diz assim: para calcular a medida da largura de uma lagoa circular, Álvaro fez o esquema abaixo, onde PQ é paralelo a RS, e os segmentos de retas OP e OQ, esses dois, ó, OP e OQ, tangenciam a lagoa, né? Faz uma tangência bem aqui na lagoa, olha só. Qual é a medida da largura dessa lagoa? Bom, a medida da largura é o que ele quer descobrir, que é esse lado aqui, ó, L, vou chamar de L, tá certo? Bom, como PQ, ó, PQ é paralelo a RS, aqui tem formato de triângulo, lembram que uma reta paralela a qualquer um dos lados do triângulo vai formar dois triângulos semelhantes? Então, eu vou ter dois triângulos semelhantes, ó, esse grandão, PQ e O, e esse pequenininho, RSO. Ó, tá vendo? Ó, esse RSO. Eles vão ser semelhantes, né? Por essa propriedade aqui. Agora, vamos destacar os seus ângulos. Ó, esse ângulo é correspondente a esse. Já sei que eles são semelhantes, né? Este a este e este azul a este azul. Agora vamos destacar os lados correspondentes. Ó, entre o azul e o vermelho, um traço vermelho. Entre o azul e o verde, dois traços roxo. E entre o vermelho e o verde, três traços amarelo. Pronto. Agora vamos colocar as medidas dos lados. Ó. Esse aqui, PQ, vale L, certo? E esse lado aqui, ó, QO, vale 100. Aqui ele. E o lado RS, tá aqui, ó, RS tem dizendo na questão 50. E o lado SO, do S até o O, também tem dizendo na questão que é 40. Como eu já sei os lados correspondentes, sei que são semelhantes, é só montar a relação de proporção. Olha só. L, que é o que eu quero descobrir, sobre o seu correspondente, ó, de vermelho aqui, ó, tracinho vermelho, que é 50, igual a 100, que é aqui o 3 tracinho laranja, sobre o seu correspondente, que é 40. E aqui eu posso multiplicar, ó, L vezes 40, 40L, igual a 50 vezes 100, eu posso multiplicar 5 vezes 1 é 5, boto 1, 2, 3, 0, 5.000. Logo, L vai ser igual a 5.000 sobre 40. Se eu quisesse, eu poderia cortar esse 0 sobre esse 0, ficava 500 dividido para 4, que é 125 metros. Portanto, item B, essa largura aqui é 125 metros, tá bom? Próxima questão, questão de número 5. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Aqui a figura, olha só. Aqui o disco voador, a figura diz que a altura dele aqui, ó, até chegar no chão, é de aproximadamente 50 metros. Aqui o helicóptero do Exército, que está aproximadamente, olha só, 30 metros do disco, né? E ele fez aqui, ó, o holofote do helicóptero, ele bateu a luz aqui no disco voador e fez uma sombra, né, de 16 metros de diâmetro aqui, né, ó, conforme está mostrado aqui na figura. Aí ele quer saber o que? Ele quer saber o raio do disco, o raio, né, que ele é em formato de círculo, né, então seria mais ou menos daqui para cá, que é a metade do diâmetro. Bom, essa reta, vamos imaginar assim, ó, essa reta, eu vou chamar ela de R, essa eu vou chamar de S, certo? E elas são paralelas, olha só, R é paralela a S. E essa distância aqui vale 50, tá legal? Agora, eu vou traçar uma reta aqui bem no meio, certo? Do disco voador, né? Que vai dividir aqui, ó, daqui para cá vai ser o raio, daqui para cá vai ser outro raio, a sombra do mesmo jeito, daqui para cá é a metade, né, do diâmetro que é 16, e aqui também, certo? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus, obviamente, né, que é a altura. E aí, olha que interessante, ó. Eu vou ter aqui dois triângulos semelhantes. Por que eu vou ter dois triângulos semelhantes? Ó, eu tenho esse triângulo grandão aqui, ó. Esse aqui, ó, de azul, assim e assim, certo? E eu vou ter
essa reta S aqui, ó, que vai ser paralela a essa reta R de baixo. Então, por consequência, esse triângulo grande vai ser semelhante a esse triângulo pequenininho, né? Uma reta cortando qualquer lado de um triângulo formam dois triângulos semelhantes, certo? Então, aqui, ó, 90 graus. Esse triângulo pequenininho aqui, que é esse de verde, também é 90 graus. Esse ângulo aqui em cima, vou chamar de azul, ele é comum tanto para o triângulo grande como para o triângulo pequeno, esse ângulo azul, certo? Por isso que aqui já fica fácil de identificar também que eles são semelhantes, ó, ângulo e ângulo, outro caso de semelhança, né? Consequentemente, o que sobrou também é igual, eu vou dizer que ele vale verde. Esse lado, que é igual a esse, eu vou marcar com traço vermelho, o correspondente dele, ó, entre o 90 e o verde, também é vermelho. Entre o 90 e o ângulo azul, eu vou botar dois tracinhos azuis. Aqui também, olha só, entre o 90 e o azul, dois tracinhos azuis. E isso já é suficiente, ó. Aqui, pessoal, o diâmetro daqui até aqui da sombra é 18, mas aqui eu não dividi bem no meio. Então, 18 dividido para 2, 8. Esse pedacinho aqui vale 8, então aqui do triângulo maior também vai valer 8. Tá legal? Isso daqui é o que eu quero descobrir, que é o raio da nave, né, ó. O disco, ó, daqui para cá, eu vou chamar de X. Agora, olha que interessante, ó, daqui até chegar lá em cima vai ser 30 mais 50, né, ó. Esse pedaço aqui, ó, é igual a esse. Então, essa é a altura, 30 mais 50, 80. E o correspondente dele aqui, ó, vai ser só esse daqui, ó, que é quanto? 30. Bom, feito isso, né, agora eu já posso calcular a proporção, ó. Eu vou pegar 8 sobre o seu correspondente, que é X, igual a 80 sobre o seu correspondente, que é 30. Tá legal? Posso cortar esses dois zeros e multiplico x vezes 8 é 8x, e 3 vezes 8 é igual a 24, 8x igual a 24, x vai ser igual a 24 sobre 8, 24 dividido para 8 é 3, x vai ser igual a 3, que é a mesma coisa de 3,0, item A. Tá legal? Questão de número 6. Questão de número 6. Diz assim, analise a representação dos terrenos 1 e 2. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 1 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua dos Jardins, considerando que os muros adjacentes às ruas são paralelos entre si? Bom, olha só. Eu tenho aqui a Rua das Hortênsias e aqui eu tenho a Rua dos Jardins, certo? Esse pedacinho aqui, olha só, mede 24 metros e esse 15 metros. Aqui é o terreno 1, certo? E aqui é o terreno 2. Aqui mede 20 metros e esse daqui eu não sei, que é o que eu vou descobrir. Tá certo? Observe, eu vou descobrir isso daqui, pessoal, justamente que é o que ele quer saber. Ó, quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 1 construirá para fechar o lado com a frente da Rua dos Jardins. Ó. Terreno 1, Rua dos Jardins, ou seja, esse pedaço aqui. Ó. Agora, olha que interessante. Ó, essas retas são paralelas, ó, tem dizendo aqui, ó. Os muros adjacentes são paralelos. Então, esse é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Os outros muros, né? São paralelos. Então, aqui eu vou ter uma reta e outra reta concorrente. Olha só o que foi que formou aqui. Teorema de Tales. Esse lado aqui é o X que eu vou descobrir, que formou o Teorema de Tales. Lembrou disso? Então, o Teorema de Tales é muito fácil. Ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse, e vai ser igual a esse vezes esse. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Ó. X vezes 15, 15x, igual a 24 vezes 20. Ó, 2 vezes 24 é 48, e eu acrescento esse zero aqui na frente, 480. Logo, x vai ser igual a 480 dividido para 15, está aqui a continha, 32. X vai ser igual a 32 metros. Então, esse muro aqui tem que ser de 32 metros. Tá legal? Item correto, D. Muito bem, pessoal. Aqui a gente chega ao fim da nossa 17ª videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comente, compartilha. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Às vezes você só assiste o vídeo, mas não se inscreve. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Forte abraço a todos e que Deus abençoe.